Você acompanha a partir de agora Tudo Começa em Casa. Reflexões para uma vida melhor. Apresentação de Adeilson Sales. Olá, 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 papai, mamãe, vovô, vovó, educador, educadora, garoto, garota, é o nosso Tudo Começa em Casa. Estamos aqui nos espraiando pelas ondas do bem, do amor, da paz, da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. É a Fundação Espírita André Luiz que abre os braços através da comunicação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior para falarmos de espiritismo, para falarmos sobre as questões emocionais, para falarmos das coisas que tocam de perto o nosso lar, a sala da sua casa, da minha, enfim, aquele grupo de pessoas que estão conosco lá, a família consanguínea e a família daqueles com quem a gente tem simpatia. Afinal de contas, todos fazemos parte da grande família dos espíritos filhos de Deus. E eu estou bem feliz por esse nosso novo programa, mais um episódio, mais um capítulo, seja lá o nome que você queira dar. O nosso Tudo Começa em Casa tem um convidado especial que já esteve conosco em outra oportunidade, que é um grande amigo, que está descansando uns dias aqui em São Paulo, na nossa casa, e convidamos ele para o trabalho. Ele pensou que ia ficar com as pernas para cima, tomando vinho, comendo queijo, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Então hoje ele participa conosco, o meu amigo Paulo Iocanã, que é um trabalhador da Federação Espírita Paraibana, envolvido com o Departamento de Infância e Juventude, envolvido com as questões burocráticas da federação, é uma pessoa assídua. Ele é daqueles espíritas raiz. Fala de espiritismo, os olhinhos do homem brilham. Então, Paulo, seja bem-vindo mais uma vez no nosso Tudo Começa em Casa. Hoje a gente vai falar, de certa forma, dos trabalhos da Federação Espírita Paraibana, mas também do movimento espírita de uma maneira geral. Muito bem, que bom, Adeilson, mais uma vez aqui, é um prazer imenso e a gente já agradece o convite, né? E vamos buscar contribuir de alguma forma aí com quem nos escuta, com quem nos vê aí da sua casa. Paulo, antes da gente começar a bater aquela bola gostosa, né, que eu sei que é muito bom contigo, eu vou divulgar aqui o Clube Amigos da Boa Nova. Você que está comigo aqui na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, nós temos um Clube Amigos da Boa Nova. Né? Você pode se associar, nos ajudando na manutenção da Fundação Espírita André Luiz, da FEAL, né? E, por consequência, ajudar a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, e nós precisamos efetivamente de ajuda. A Fundação Espírita André Luiz, há muitos anos, faz um trabalho muito sério, além de esclarecimento, né, através de espiritismo, mas principalmente de auxílio às pessoas que precisam na área da saúde, dando assistência médica, espiritual, enfim. É uma entidade séria, conhecida há muitos anos. Aí você pode nos ajudar e ter alguns benefícios, né? Se tornando sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Para isso, você precisa ligar para o 0800 12 018 38, 0800 12 18 38. Atenção, isto é uma gravação. 0800 12 18 38 e seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Para introduzirmos o nosso assunto, Federação Espírita Paraibana, o trabalho federativo, a gente vai chamar um vídeo antes para poder ilustrar aqui. Enquanto o vídeo vai passando, o Paulo pode ir comentando. Olha lá, Paulo. Uma biblioteca. Os livros têm a ver com o nosso trabalho, Paulo? Tudo, né? A doutrina espírita, ela é a doutrina do livro. Né? A doutrina da divulgação, da leitura, né? Somos convidados ao estudo, né? Sim. A Casa Espírita, ela presta esse serviço. Exatamente. Os amigos da TV Mundo Maior estão vendo e os nossos amigos da Rádio Boa Nova podem acessar no nosso canal no YouTube ou no Facebook as imagens deste vídeo. Sim. Que fala da importância dos livros, né, Paulo? E da Casa Espírita. Grande legado de Kardec, né? É uma coisa assim, olha aí, Kardec, grande pedagogo, né? Alguém preocupadíssimo com a forma de transmitir o conhecimento, né? Tem toda uma metodologia. O livro que é algo, né, Deus, que a gente precisa resgatar e estimular nossas crianças, nossos jovens a serem leitores assíduos, né? É verdade, Paulo. Não é à toa que o espírito de verdade traz aquele legado do espíritas amai-vos e instruí-vos, né, Paulo? Uhum.
o trabalho da Casa Espírita não se restringe apenas aos estudos, né? Tem o passe, Sim. tem o atendimento fraterno, tem a evangelização. São propostas para o homem e para o espírito, né, Paulo? Sim. Na verdade, a Casa Espírita ela tem esse trabalho, essa missão, né, de esclarecer, né, de orientar, de educar, de consolar, né, de mostrar caminhos, de acolher as pessoas nas suas dificuldades, sejam elas quais forem, sem julgamento, né, sem ideias preconcebidas, mas simplesmente fazendo aquilo que o mestre ensinou, que é estender as mãos e abraçar as pessoas. Paulo, você que é vinculado à Federação Espírita Paraibana, que trabalha lá no cotidiano, né, uma instituição que tem que cuidar do lado material, evidentemente, administração, tem uma sede, tem grupos de estudo, tudo mais. O que uma federação faz para aqueles que não conhecem, ou uma instituição que congregue as casas espíritas? Bom, nós temos cada estado brasileiro tem uma federativa, né? E elas são diferentes. Por exemplo, existem federativas que não têm nenhum tipo de atividade como se fosse um centro espírita. Entendi. Já a nossa, da Paraibana, ela foi a primeira casa espírita da Paraíba e ela já nasceu como federação. Entendi. É curioso isso aí, né? É curioso. Então ela tem todas as atividades internas de uma casa espírita e tem mais a missão, o trabalho de unificação das casas espíritas da Paraíba, né? Então é um trabalho que, na verdade, eu sempre digo que a razão de existir da federativa são as casas espíritas, né? Então a gente está para apoiar, para tentar, porque é uma coisa também importante que as pessoas precisam saber. Não existe no movimento espírita a ingerência, seja da Federação Espírita Brasileira, seja das federativas estaduais, não há ingerência sobre as casas espíritas. Elas têm sua autonomia administrativa, financeira, né? Estamos para realmente apoiá-las. Então você está dizendo que existem federativas que atuam como centros espíritas. Sim. E outras que cuidam do quê? Parte administrativa, cursos, enfim. Na verdade, assim, todas elas precisam cuidar do movimento espírita do seu estado, né? Apoiando, né? Prestando apoio, seja em cursos, orientações. Mas existem aquelas federativas que, além disso, também têm um campo interno, que é o nosso caso. Então, nós funcionamos como se fôssemos uma grande casa espírita, onde você tem palestras públicas, reuniões mediúnicas, evangelização infanto-juvenil, enfim, atendimento fraterno, né? E, além disso, a gente tem todo o trabalho federativo, visitando todas as casas espíritas, porque o movimento espírita, a gente precisa dar a César o que é de César, né? Então, é preciso ter uma organização para que a coisa possa evoluir, possa melhorar a cada dia, porque nós prestamos um serviço para a sociedade, né? Uma coisa importante, Adeilson, é que a doutrina espírita, né, ela não pertence aos espíritas, ela pertence à humanidade, né? Por isso que a gente precisa organizar de tal forma que essa mensagem ela possa chegar às pessoas, né? Por isso que o movimento precisa se organizar e, claro, a gente tem muitas falhas, mas a gente vai pouco a pouco organizando e vai fazendo, por exemplo, como aqui o programa que nós estamos aqui, né? Isso aqui é fruto de uma organização, né, dentro do movimento espírita e que leva a mensagem a muitas pessoas. O nosso programa, você sabe, se chama Tudo Começa em Casa. Eu sei que as federativas, né, você acabou de trazer para nós a informação de que não tem ingerência nas casas espíritas, que elas trabalham individualizadas. Sim. Mas a Federação Espírita Paraibana ou qualquer outra federativa, no caso aqui de São Paulo, a USE, Sim. União das Sociedades Espíritas, ela é uma casa também que agrega e traz as outras casas, as casas espíritas? As casas espíritas seriam células do movimento espírita? Seria isso, não? Sim, seriam células, né? E a gente pode dizer que o movimento espírita ele pode até prescindir das federativas, mas não pode prescindir das casas espíritas, que são essas células, né? Por isso que a missão da federativa deve ser sempre de apoiar as casas espíritas e não o inverso.
né? Porque se ela não apoia o movimento espírita, a casa espírita, não tem razão de existir a federativa, né? Mas as casas, elas precisam ter a sua autonomia, né? Não existe no espiritismo uma questão de hierarquia eclesiástica, né? Todos nós somos voluntários, né? Não existe uma remuneração. Eu estou hoje na direção da federação, né, como tesoureiro, por exemplo, mas é todo trabalho voluntário, né? Então, as casas, todas elas precisam ter seu estatuto, precisam ter, né, aquilo que a legislação brasileira exige, né? E elas têm a sua autonomia, né, como casa espírita. Mas a gente, né, da federativa, a gente tenta apoiar e sempre buscando fazer essa conexão das casas do movimento com Kardec, com aquilo que ele nos deixou. Eu queria fazer uma fala para você, Paulo, fruto dos meus estudos como filósofo. Tá. E quando a gente cursa filosofia, existe uma cadeira chamada Filosofia da Religião. E estudando um livro com esse mesmo título, né, Filosofia da Religião, eu me deparei com uma informação que eu vou trazer para te ouvir, que eu considerei muito importante. A princípio, a igreja, ela era uma e ela comandava, né, digamos assim, as orientações religiosas católicas, por exemplo. Sim. Depois, com a reforma luterana, vieram as igrejas reformadas e tal e tal. A sociedade atual, e isso é fruto dos estudos, observa que, na prática cristã, né, nas igrejas, houve uma privatização da fé. Sim. Porque você encontra muitas vertentes, né? Você encontra pentecostais, você encontra batista, e você percebe que existem muitos discursos humanos ocupando o lugar do sagrado. Uhum. Isso acontece, está muito claro, todo mundo vê isso hoje no movimento protestante em várias religiões. Quando eu olho para o movimento espírita, nós estamos falando de organização, de federações e tudo mais. Quando eu olho para o movimento espírita e eu vejo alguém adotar, por exemplo, cromoterapia, ou alguém usar nas manifestações mediúnicas, falar que ali se manifestam Exus, porque os Exus fazem um trabalho que outros espíritos não fazem. Sim. Quer dizer, eu percebo, eu quero te ouvir, evidentemente, né? Mas a gente percebe que há também uma fragmentação e que as personalidades que assumem a direção das casas espíritas acabam fazendo um espiritismo à sua maneira ou segundo a sua compreensão. Você acha que isso é o quê? Isso é falta de estudo? Isso é também a privatização do espiritismo? Nós estamos vendo aí várias pessoas. O movimento espírita está sendo fragmentado por aquilo que as pessoas entendem, porque tem gente que acha que estudar Kardec, aplicar passe, ter reunião de evangelho é pouco. Sim. Pois é, esse é o grande desafio que nós temos da própria unificação, né? A unificação, ela se dá de forma assim, mais acertada, assertiva, se nós estudarmos Kardec. Né? Não porque Kardec seja alguém infalível, pelo contrário, né? Quem já leu, estudou a Revista Espírita, por exemplo, vai ver lá Kardec em alguns momentos diz assim, olha, eu estava errado, eu errei, pensava que era assim, mas era assado, né? E isso, na verdade, faz com que a gente conheça o homem Kardec. A grandeza dele. A grandeza dele, né? Mas Kardec, ele tinha uma metodologia, né? Essa metodologia, com a questão da universalização dos ensinos dos espíritos, né? E também com a crítica racional, né? Faz com que a gente evite uma série de coisas que, por exemplo, é muito comum hoje no movimento espírita as pessoas dizerem amém, assim seja, para o que o espírito diz, né? Como se o espírito fosse alguém superior por ser espírito desencarnado, né? Então isso é antidoutrinário, né? Então o que nós precisamos fazer efetivamente é estudar Kardec. Kardec é um porto seguro para muitas questões em relação à doutrina espírita, e é natural que com esse sincretismo, que cada um de nós tem suas origens, tem outras
práticas religiosas influências, né? e queira trazer para dentro do movimento. Por isso que estudar Kardec é tão importante, para que a gente possa manter a sua proposta, né? Inclusive uma proposta, como ele sempre defendeu, de não ser uma religião no sentido vulgar do termo, mas uma religião no sentido filosófico, como ele defendia. Isso faz muita diferença, por quê? Porque Kardec, ele falava da doutrina espírita como um campo neutro, onde todos os homens poderiam se reunir, Exatamente. independentemente da crença que eles tenham, como eles professam sua fé em Deus. Esse é o pensamento de Kardec, mas os espíritas acabam também promovendo esse apartheid, como se o espiritismo Sim. não fosse um campo aberto para acolher todas as pessoas, os livres pensadores, enfim, todos aqueles que quiserem se proteger, né, do sol da ignorância, Sim. do materialismo sobre a sombra do espiritismo, que é uma árvore frondosa, sem dúvida alguma. Por isso que a gente precisa separar muito movimento espírita, né, com espiritismo, né? São coisas distintas. Cristãos de cristianismo, né? Também. Isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Por que a gente está trabalhando esses assuntos aqui, meus amigos e amigas? É porque tudo começa em casa. E a gente precisa ter orientações seguras. Até quando eu me decido a ir a um centro espírita, é muito importante eu ter conhecimento e saber que o espiritismo é um só. Não existe tenda espírita de Umbanda. A palavra espírita, o dirigente umbandista, e a Umbanda merece nossa admiração e respeito aqui, mas a gente precisa compreender como é que as coisas funcionam. A palavra espírita, espiritismo, espiritista, foi criada, essas palavras foram criadas por Allan Kardec. E o estudo, não é que a gente queira se tornar intelectual, não é essa a questão. É que a gente precisa ter clareza daquilo que a gente fala, né, Paulo? Sim. Então essas palavras foram, na época, neologismos criados por Allan Kardec para discernir bem as coisas. Já existia a palavra espiritualidade, né? Sim. E ele dizia na introdução do Livro dos Espíritos, para coisas novas, palavras novas, para que a gente possa esclarecer. Então, eu aqui, né, como quem está nesse instante como apresentador, comunicador na TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, a gente tem uma responsabilidade muito grande em passar uma informação correta e não distorcida. A informação do nosso programa não pode ser a minha opinião pessoal. Precisa ser algo embasado de maneira séria naquilo que pode fazer bem para todas as famílias, para aqueles que estão nos ouvindo. Quando você sair da sua casa, é importante você saber o que é efetivamente uma casa espírita. A casa espírita tem a proposta espírita, o terreiro de Umbanda tem a proposta da Umbanda, que é maravilhosa também, e nós não estamos comparando, estamos dizendo que são propostas distintas. Diferenças não são defeitos. A Umbanda presta um serviço, a casa espírita presta um serviço. No nosso caso, como espíritas, o Paulo como espírita, como alguém que está trabalhando e milita dentro de uma federativa, eu acho bacana trazer esse papo para aproximar efetivamente, né, as pessoas que estão engajadas, que se esforçam, que deixam seus lares para participar de um estudo na casa espírita, na federação, e que têm responsabilidade por aquilo que acabam divulgando. Então a gente pode entender, Paulo, que sem dúvida alguma existe um direcionamento no meio espírita, né? Sim. As casas não estão aí soltas à revelia. Não. Na verdade, a gente precisa ter, de fato, uma organização administrativa, assim como dentro da casa, precisa ter um presidente, um vice, né, um tesoureiro, um secretário, enfim, são questões que todas as associações que são criadas, né, no país, tem uma legislação, inclusive tem uma lei, tem que ter uma contabilidade, enfim, né, você precisa dar realmente a César o que é de César. Mas aí, só para você trouxe aí um assunto, não sei se você sabe, mas logo depois que Kardec ele desencarna, a gente começa, porque a Kardec, até a Revista Espírita de abril de 1869, foi Kardec. Né? Perfeitamente. Ele desencarnou, vai já fazer o aniversário aí, dia 31, enfim, eu não sei quando esse programa está sendo repassado, mas 31 de março é aniversário da desencarnação de Kardec. Sim. E já estava pronto já o abril. Que desencarnou por um aneurisma cerebral, Isso. não por suicídio, como alguns detratores do espiritismo tentam a gente fazer acreditar. Pois é, mas assim,
a revista espírita, depois ela sofreu alguns desvirtuamentos, né? Um grupo que assumiu, e outro grupo se formou, inclusive com Leon Denis, com Gabriel Delane, enfim, um grupo... Camille Flammarion e tal. E um jornal, e a gente, em algumas pesquisas, a gente se deparou com a primeira vez que tem a expressão espíritas kardecistas. Você acredita? Acredito. Por quê? Porque havia os espíritas rustanguistas naquela época, né? Então, desde aquela época você já tinha algumas divisões. Então veja que o problema sempre foram os homens. Os homens, né? Exatamente. Mas é isso, assim. Então a gente precisa, como espíritas, e aí eu vou chamar kardecistas, a gente precisa realmente recuperar Kardec, né? É um dever de toda a casa espírita ter Kardec como sendo a sua base. Paulo, deixa eu te fazer um convite para você refletir comigo, né? Em primeiro lugar, eu vou divulgar mais uma vez o Clube Amigos da Boa Nova. Associe-se para ajudar o trabalho que é feito de divulgação do bem, da paz, do amor, da caridade, a divulgação do espiritismo, do Consolador, que nos coloca no colo e nos ajuda na travessia da vida, né? Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 018 38. 0800 12 018 38. Clube Amigos da Boa Nova. Associe-se. Escreva para nós no e-mail tudocomeca, com C, não tem cedilha no e-mail, ok? tudocomecaemcasa@feal.com.br. A gente espera o teu contato. Mande perguntas, sugestões do programa para que a gente possa aprender juntos. Paulo, um espaço como esse, não é, na organização do movimento espírita, TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, que a Rádio Boa Nova é pioneira na divulgação do espiritismo e hoje chega aí em vários lugares do mundo. Qual a importância de um meio de comunicação espírita? A importância, ela é incomensurável, né? Assim, tudo é comunicação, né? E a doutrina espírita não é diferente. Esses meios todos, né? Essas mídias que nós temos hoje pela tecnologia precisam ser ocupadas pelo bem, né? Pela boa nova, por pessoas que queiram realmente trazer informações que vão fazer a diferença na vida. Muita gente em sofrimento, né, Deus? Muita gente em conflito, muita gente pensando em tirar a própria vida, e essas mensagens, elas, sem dúvida, já fizeram, fazem e farão a diferença para muitas famílias. Muita gente abandonando a vontade de viver porque algum ente querido partiu. E talvez no teu sofrimento você acredite que tudo tenha acabado, né? A morte não mata o amor. E aquele que nos antecedeu na viagem de volta para o mundo espiritual já está acolhido, será acolhido, porque não se encontra ninguém nesse mundo à revelia do amor de Deus. E a gente precisa ter isso de maneira muito clara. Paulo, um minutinho aí para as tuas palavras, a tua despedida, meu amigo. Bom, já que a gente tratou, né, agora no finalzinho sobre suicídio, né, tirar a própria vida, eu queria convidar você a ler o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, né? Na segunda parte, lá, os suicidas, Kardec traz 9 casos, né? Leia para a gente poder aprender e ver que a vida, ela nunca se extingue, que o suicídio nunca é a solução para nada, né? Mas todo aquele que partiu pelo suicídio é amado por Deus da mesma forma, é acolhido, e a gente precisa orar, né, porque nós estaremos juntos mais cedo ou mais tarde, né? Então a gente deseja a todos assim que de fato Kardec faça a diferença, né, na sua vida, na sua casa, no relacionamento que você tem com seu filho, com a sua esposa, enfim, porque tudo começa em casa mesmo. Obrigado, Paulo. Obrigado, amigos, amigas, papais, mamães, vovôs, vovós, garotos, garotas. Efetivamente, tudo começa em casa. Nós estamos felizes de fazer parte dessa família da Fundação Espírita André Luiz. Virão mais novidades, não é? Quanto mais a gente trabalha, parece que aumenta a possibilidade de se trabalhar mais ainda.
Então, o nosso Tudo Começa em Casa volta aqui na grade de programação da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Um beijo carinhoso, Paulo, obrigado. Obrigado, amigos e amigas. Até breve. Você acompanhou Tudo Começa em Casa. Apresentação de Adeilson Salles.